O que é a extrema-direita? Eu sei que esse termo já vai atrair risos de algumas pessoas, do tipo kkkk, não existe extrema-direita, mas o fato é que há um consenso entre os especialistas de sociologia, de ciência política, é que o termo existe, extrema-direita existe. O que não tem consenso é sobre o que é. Quais são os elementos constitutivos da extrema-direita? Quais são as características da extrema-direita? Alguns apresentam uma definição muito mais minimalista, com uma única frase, outros apresentam várias características para descrever a extrema-direita. Mas o termo existe, de fato. No Brasil a gente tem extrema-direita, ou direita radical, ou ultra-direita. Em inglês há vários termos, né? Por exemplo, far-right, extreme-right, hard-right, populist right e radical right. Todos eles para definir mais ou menos a mesma coisa, que é esse segmento radical da direita. Então a gente vai partir para uma das definições que é mais específica. Ela apresenta vários elementos. Para ser considerado como de extrema-direita não é preciso ter todos esses elementos, mas precisa ter um conjunto desses elementos. Então você tem o nacionalismo, a exclusão, ou seja, há uma unidade de grupo, há uma identidade do grupo, e os que estão fora são inferiores ou são inimigos, são opositores. Xenofobia, ou seja, a aversão aos estrangeiros, a busca por um Estado forte, e é importante ressaltar aqui que essa noção de Estado forte, nessa definição, não tem a ver com um Estado intervencionista na economia, como se pensa, mas um Estado repressivo, que eles chamam de Estado de lei e ordem, que é a polícia, que é o exército, que é a repressão da criminalidade, pena de morte, castração química, por exemplo. Então é um Estado que usa seu aparelho repressivo como forma de controle. Chauvinismo de bem-estar social, que é essa aversão, essa crítica ao estado de bem-estar social, então saúde pública, educação pública, as universidades públicas, leis de incentivo à cultura, Bolsa Família, por exemplo, assistencialismo. Então há uma crítica a esse tipo de intervenção estatal na sociedade para ajudar as pessoas menos favorecidas. Revisionismo é essa prática de tentar reescrever a história, de tentar reescrever os eventos do passado, dizer que o nazismo não foi tão ruim assim, ou dizer que o nazismo é de esquerda, ou dizer que nunca existiu escravidão, ou que a escravidão foi obra dos próprios negros, que a ditadura não foi tão ruim assim, que a ditadura foi branda. Esse tipo de processo de tentar reescrever a história para amenizar os fatos ou mudar a perspectiva dos fatos. E uma busca por uma ética tradicional, ou seja, no Ocidente, o cristianismo, valores morais cristãos fundamentalistas muitas vezes, a família tradicional, o homem de bem, uma certa noção moral rígida, universal, e quem desvia disso também é considerado como se fosse um opositor. Além disso, o anticomunismo. Eles têm um pavor dos comunistas, dos esquerdistas, dos socialistas, são todos inimigos desse Estado ideal que eles concebem, e o antimulticulturalismo. Para a extrema-direita, diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes perspectivas sobre a realidade é um perigo. Pode sabotar a estrutura social, pode prejudicar a sociedade e atua de maneira a minar os valores tradicionais. Então você tem vários elementos aqui, como eu disse: nacionalismo, exclusão, xenofobia, busca por um Estado forte, chauvinismo de bem-estar social, revisionismo, ética tradicional, anticomunismo e antimulticulturalismo. Esses elementos são bastante específicos e um conjunto desses elementos, não todos necessariamente, mas um conjunto desses elementos seria suficiente para definir o que é extrema-direita, não apenas no Brasil, mas no mundo. Tanto na Europa, onde tem havido uma ressurgência da extrema-direita dos anos 80 para cá, e nos Estados Unidos também. Então você pode usar esses elementos para definir a extrema-direita pelo mundo. Há diferenças, há variações. A extrema-direita na Europa não é idêntica à dos Estados Unidos, assim como não é idêntica no Brasil. Quais são as causas desse ressurgimento da extrema-direita pelo mundo? Há várias teorias, há várias hipóteses. A principal delas tem a ver com a mobilização dos perdedores. Pessoas que sentem que no mundo atual, com esse multiculturalismo, com a emergência de minorias, tanto étnicas quanto religiosas, quanto culturais, com a ascensão das mulheres também, com movimentos feministas pelo mundo, que um segmento da sociedade sente que está perdendo nesse processo. Em geral, é o homem branco, de classe média, urbano, com um certo grau de escolaridade e de lares conservadores. Muitos deles vêm de lares com uma figura paterna autoritária. E também há uma grande importância da religião. O papel da religião é preponderante. O cristianismo, né? Essencialmente. Então você teve dos anos 80 para cá um grande influxo de imigrantes em muitos países europeus e nos Estados Unidos, né? Na Europa são principalmente os muçulmanos e nos Estados Unidos dos latino-americanos em sua maioria. Esse influxo de povos diferentes
cria uma tensão social, é inevitável isso, porque são povos que têm suas próprias culturas, seus próprios hábitos, suas próprias práticas, e isso entra em choque com a cultura local. Quando há ascensão desses grupos, e a ascensão das minorias também, os negros, as mulheres, isso dá a impressão para essas pessoas de que eles estão perdendo nessa luta, de que eles são os perdedores, de que eles estão perdendo seus privilégios, né? Privilégios sociais. E isso causa um ressentimento. Em essência, a extrema-direita ela é fruto do ressentimento, dessa sensação de perda, dessa sensação de frustração, muitas vezes. E o que acontece é que, no século XXI, você tem as redes sociais que propiciam a congregação desses grupos, a organização desses grupos, que passam inicialmente a atuarem na internet, nas redes sociais, tanto nas redes sociais oficiais, né, públicas, como Facebook, como Twitter, como YouTube, mas também na Deep Web, mas também em grupos que estão no submundo, que não estão na superfície, que estão nas profundezas da internet. Inclusive, boa parte da atuação desses grupos de extrema-direita não é na superfície, não é nessas redes sociais mais populares, mas é justamente nas profundezas da internet. Eu vou deixar para vocês vários links aqui para vocês entenderem esse fenômeno, para vocês compreenderem isso. A maior parte está em inglês, pois são os principais estudiosos desse assunto, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e tem alguns em português. Mas tem um texto em particular aqui que eu quero que vocês prestem atenção, se vocês souberem ler em inglês, que se chama The Fringe Insurgency, que numa tradução livre seria a insurgência de um movimento radical, de um movimento marginal, e no qual eles expõem a estratégia desses grupos, como é que eles fazem para se organizar e como é que eles fizeram para passar de um movimento online para um movimento ativista real, no mundo real. E isso a gente tem visto em muitos países. Aqui na Europa, por exemplo, você vê muito disso aí, né? Na Alemanha, por exemplo, na Holanda, na Hungria. Em alguns países eles têm assumido, de fato, o governo desses países, ou um grande percentual do parlamento. É uma força que não pode ser desprezada, que não pode ser negligenciada, que vai alterar a dinâmica dos países, do governo, da política. E no Brasil você tem aí, nesse movimento de extrema-direita, de acordo com essa definição aqui, de acordo com essas características, você pode facilmente identificar o Bolsonaro, por exemplo, que pode afetar de fato, se não nessa eleição, nas próximas eleições provavelmente. Então você tem um movimento articulado, orquestrado, e no qual os ativistas desses grupos, eles se esforçam para unificar a direita, e eles deixam claramente a mensagem que eles têm que aceitar as igualdades deles, o programa comum que eles possuem, e ignorar as diferenças. E você vê claramente isso. Eu acho que você vê isso entre os neoconservadores brasileiros e você vê também entre os liberais brasileiros. O MBL se unificando ao Bolsonaro, por exemplo, se unificando a canais de direita ou de extrema-direita no Brasil. E outra estratégia que eles adotam, que eles têm esse movimento no submundo, né, nesse submundo da internet, que são muito mais radicais, onde você vê muito mais um comportamento extremado de fato, né, racista, misógino, anticomunista, às vezes até incitando violência. E na superfície, na internet, nas redes sociais, você tem alguns influenciadores que são representantes light desse movimento do submundo. Você tem alguns influenciadores que moderam o tom para conquistar pessoas normais, como eu ou você, que ouvem esses canais e a partir disso começa a radicalização de fato. Então eles começam com esses canais, com esses comunicadores, com esses influenciadores que têm uma mensagem um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais suave, que não é tão extremada, e essa é a porta de entrada para o extremismo de fato. Então você começa, por exemplo, com o Bernardo Kister da vida, com o Nando Moura, com o Olavo de Carvalho, e isso te leva realmente para o extremismo, para o radicalismo de fato, que está no submundo. E eles usam redes sociais alternativas para isso, como o 4chan, como o 8chan, como o Reddit, como o Gab. Você vê muita gente agora chamando as pessoas para o Gab, porque no Gab eles são livres para falar o que eles quiserem, não tem censura do Facebook, não tem censura do Twitter, lá eles podem ser racistas à vontade, por exemplo. Então você vê nesse submundo da internet, nessas outras redes sociais alternativas, muitas vezes criados por grupos de extrema-direita, para que eles possam veicular suas mensagens de ódio, de intolerância e de violência. Uma coisa que é importante ter noção, porque as pessoas dizem assim, mas o perigo são os comunistas, são os fundamentalistas islâmicos, por exemplo, mas o FBI emitiu uma nota afirmando que hoje em dia a extrema-direita é tão perigosa quanto os extremistas islâmicos, porque eles realmente perpetram e podem perpetrar atos de violência contra minorias, contra outros grupos, contra opositores. Então, como eu disse, não devemos desprezar o impacto que a extrema-direita tem no mundo hoje e que pode aumentar com o passar dos anos. Ela existe, ela é perigosa, ela fanatiza as pessoas, ela realmente radicaliza as pessoas e não pode ser desprezado. O que me surpreende é que, por exemplo, nos anos 20, anos 30, quem se tornou fascista, quem se tornou nazista, eles não tinham nenhum referencial na história para isso. Eles não sabiam dos perigos de se tornar radicalizado, de se tornar um fanático, de se tornar um fascista. Mas hoje em dia, século XXI, nós temos o exemplo disso. Nós temos na história casos extremos de radicalismo político, né, da extrema-direita, como o nazismo e fascismo. Então, é muito incompreensível para mim aceitar que pessoas hoje,
jovens hoje, porque boa parte desses radicalizados da extrema-direita são jovens, têm entre 20 e 30 anos, conhecendo o exemplo histórico disso, os crimes que o nazismo cometeu, os crimes que o fascismo cometeu, os perigos dessa radicalização, vão e aceitam essa mensagem de radicalização hoje. É claro que há essa frustração, é claro que há essa sensação de ter sido deixado para trás socialmente, né? Você vê lá mulheres conseguindo empregos, conseguindo diretorias de empresas, crescendo na profissão, nas universidades, outras minorias conquistando espaço também, e isso causa uma frustração nesses homens que se sentem inferiorizados por isso, se sentem frustrados por causa disso, porque historicamente os homens brancos sempre foram os patrões, sempre foram o dono do poder, sempre foram os gestores da sociedade, os donos do discurso, os donos da fala, os donos da casa, durante boa parte da nossa história humana. E vivemos em sociedades patriarcais, então você pega um momento no qual esse tipo de masculinidade já não é o modelo mais a ser seguido, esse homem bruto, escroto, arrogante já não é mais um modelo a ser admirado e a ser perpetuado. Então você vê toda uma crise de masculinidade, de pessoas que se sentem fragilizados e que precisam usar agora de um contra-ataque para poder resgatar esse espaço que eles perderam. Nesse documento que eu apresentei aí, The Fringe Insurgency, eles apresentam o que pode ser feito contra isso. Em grande medida, são medidas públicas, políticas, de evitar com que eles se expressem nesses espaços, e uma das lutas desses grupos de extrema-direita é justamente para resguardar a liberdade de expressão deles. Mas a liberdade de expressão não é apenas para você falar o que você quiser, de veicular suas ideias, mas para você ser racista, para você ser preconceituoso, para você propagar uma mensagem de ódio. Então, para eles, a liberdade de expressão é fundamental nesse sentido de que eles podem dizer as merdas que eles quiserem para os outros, sem punição nenhuma. Então, nesse caso, as autoridades têm que proteger as pessoas contra esses crimes. Crimes de ódio, crimes étnicos, crimes raciais. E por outro lado você também tem a sociedade civil como nós, né, pessoas, indivíduos como nós, que devemos criar uma contranarrativa. As pessoas vêm aqui publicamente e se sentem legitimadas a falar esse discurso de ódio, a propagar esse tipo de mensagem divisiva. Nós devemos vir aqui e mostrar a contraparte, e mostrar que isso não é aceito, e mostrar que isso não está certo, mostrar que isso já é obsoleto. Isso era aceito no século XIX, você ser racista. Hoje em dia você não pode mais ser. Você podia ser misógino 100 anos atrás. Hoje em dia você não pode mais ser misógino, ser xenófobo, ser intolerante. Você não pode mais ser intolerante. Isso não é mais aceito. Isso não é mais legitimado. Então essas pessoas que vêm aqui com esses discursos radicais, extremistas, eles devem ser combatidos como um contradiscurso, com uma outra narrativa, que é a narrativa da tolerância, de fato, de você aceitar os outros em suas diversidades, em suas diferentes culturas, em suas diferentes religiões, em seus diferentes comportamentos, em sua vida que é diferente dos outros. Mas se vocês pegarem essa lista que eu passei para vocês aqui e vocês compararem com o discurso de muitos youtubers que se dizem conservadores aqui, você vai perceber que eles são extrema-direita, que eles são extremistas, que eles são radicais. Por isso que é importante combater esse discurso na internet, porque é esse ambiente principal onde está se desenrolando isso, e depois, para passar para a vida real, para que um candidato como Bolsonaro, que é extremista também, ganhe as eleições, é um passo. E isso é um retrocesso. Isso é voltar anos atrás, décadas atrás, quando muitos direitos que foram conquistados serão perdidos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam com essas definições de extrema-direita, se vocês conseguem identificar pessoas, políticos, youtubers, personalidades que se encaixam nessa descrição. E o que a gente pode fazer para combater isso? Que tipo de medidas? Como é que nós, cidadãos, podemos combater isso? O que a gente pode fazer? Como nós podemos nos unir para combater esse tipo de discurso intolerante? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!